Você sabe o que são vetores e data frames? Bom, na aula de hoje a gente vai continuar aí na nossa playlist de linguagem de programação R, junto com RStudio. Eu sou o Thiago Marum, aqui ao meu lado nós temos o Matheus Borges, e a gente vai falar um pouco para você como é que funcionam, né, essas estruturas importantíssimas de dados, que são os vetores e os data frames, tá bom? Eu te espero logo depois da vinheta. Deixa eu pegar ela. Vai! Sejam muito bem-vindos, vocês estão no canal Educacional THM, direto do estúdio... Eita, aqui, Balboa. Consegui. Tá bom. Eu sou Thiago Marum e ao meu lado nós temos o querido Matheus Borges. Dá um oi pra galera. E aí, pessoal, tudo bom? Boa. E na aula de hoje a gente vai falar de estruturas de dados na linguagem R. A gente vai falar essencialmente de dois atores principais da cena aqui dessa aula. Vai ser os vetores e os data frames, que vão ser muito importantes. Então, antes de começar a botar a mão na massa aí e partir no RStudio, eu vou te pedir para já compartilhar, curtir, comentar, passar para os amigos aí esse material que a gente quer sempre que seja acessível, gratuito e disponível para todo mundo que quer aprender, tá bom? Mais informações de tudo que a gente está fazendo aqui nessas aulas da playlist, você encontra no nosso site da THM Estatística. Então, se você tiver dúvidas para rodar o script, quiser baixar o material da aula lá também, além de acompanhar o vídeo aqui, é claro, fica o convite para o nosso site aí, tá bom? Vai ser um prazer ter vocês lá. Então, bora pro RStudio, vou passar a bola para você, e a gente começa a programar de onde a gente parou. Beleza. Então, agora que a gente já construiu vamos dizer assim, algumas bases do nosso conhecimento no R, a gente precisa continuar construindo esses conceitos e essas coisas fundamentais que vão permitir com que depois a gente faça coisas muito mais complexas. Mas não tem como a gente fazer algo mais complexo sem entender o básico. Então, eu vou passar um pouquinho rápido por coisas que a gente já viu, já definiu bem e para a gente ter mais atenção e ter mais objetividade naquilo que realmente é novo no dia de hoje. Então, basicamente, anteriormente, a gente conseguiu fazer algumas operações com informações que a gente tinha e a gente tinha alguns dados que a gente salvou em objetos. Por exemplo, a gente tinha o objeto chamado número, que continha o valor 10. Esse cara aqui eu criei novamente, está aqui no meu ambiente. E o que a gente não te contou sobre esse objeto anteriormente é que ele tem um nome. Não só ele é um objeto generalizado, mas ele é um vetor, mais especificamente. Ele é um vetor ainda de tamanho 1, porque ele só tem um dado dentro dele. Então, toda vez que eu vou tendo esses objetos que eu crio dessa forma, eu vou criando vetores. Vetores não precisam ter apenas tamanho 1, eles podem ter um tamanho até infinito, na verdade, o quanto o teu computador aguentar, na verdade, que o R processe. Então a gente poderia criar, por exemplo, um outro vetor com números. Ao invés de ser um vetor que vai ter só tamanho 1, ele vai ter um tamanho maior do que esse. Para isso, a gente vai fazer o uso da função C. Essa funçãozinha aqui é a combine. Ela é uma função que muita gente nem sabe o nome, mas a gente usa a torta direito e nem se toca que é uma função do R. E essa função ela permite com que a gente crie vetores dessa forma e deixe eles ordenados de acordo com a ordem que a gente coloca os valores dentro dele. Então, para criar um vetor é muito simples. A gente coloca esse C, a gente coloca o primeiro valor, dá uma vírgula, o segundo valor, uma vírgula, terceiro valor, e assim subsequentemente para quantos valores tu quiser. Nesse caso aqui, a gente vai criar o objeto números como um vetor numérico de tamanho 4. Ele vai ter os valores 10, 20, 30 e 40. Já rodei, ele está aqui agora no meu ambiente. E o números aqui, como vocês podem ver, numérico 1 até 4 é o tamanho dele, de 10, 20, 30 e 40 são os valores que estão contidos dentro desse objeto números. Uhum. Nesse momento é legal colocar também umas ressalvas rápidas de coisas que já passaram, né? A gente está dentro aí do RStudio, nesses quadrantes, falando de ambiente, environment, console. Você está com dúvidas, volta nos vídeos anteriores que a gente falou disso. E aí já fazendo aquela conversa mais informal de como a gente usa no dia a dia, né? O Matheus passou por isso rápido, a gente até falou já disso em outros vídeos, mas a gente tem esse operador, né, de atribuir a um objeto, né, algum resultado. No caso, 10 está sendo atribuído a um número, uma setinha para a esquerda, né? Você tem o atalho dele, que é o Alt-. Eu te convido a usar o Alt- de vez em quando para ver como mais prático fica. E também, né, na hora de rodar esses códigos, você pode tanto apertar o Run na linha que você está mexendo,
Mas, na prática, você normalmente não tira a mão do teclado. Você já vai com as setinhas na linha que você está, por exemplo, na linha 2. Isso aqui é uma boa prática, assim, na linha que você tiver, você aperta Ctrl Enter. Você pode selecionar tudo ou apertar Ctrl Enter que ele vai rodar a linha toda. E se você só selecionar um pedaço da linha, aí ele vai rodar só o que você selecionou. Então, assim, dicas bem rápidas que a gente não vai ficar repetindo muito nos vídeos mais avançados, mas nessa altura, se você tem qualquer dúvida anterior a vetores e que envolve essas coisas, deixa nos comentários que a gente orienta da melhor forma. Toca daí. Boa. Então, basicamente, a gente pode criar esses vetores tanto com valores numéricos, como a gente deu aqui, como com boa parte das classes que existem no R. Então, a gente poderia, por exemplo, criar um vetor de textos ou de strings, de caracteres. A gente faria da mesma forma, com esse Czinho aqui, abre o parênteses e dentro dele a gente coloca entre aspas. Muito importante. Ah, precisa ser aspas duplas ou pode ser aspas simples. Tanto faz. Tenha só uma padronização no seu código. Se tu vai utilizar aspas simples, sempre utilize aspas simples. Se vai utilizar aspas duplas, sempre utilize aspas duplas. É melhor por uma questão de organização e em alguns casos muito específicos pode até ser que dê alguns erros se tu tiver uma coisa muito complexa e tu estiver utilizando os dois de uma forma trivial. Só que se tu abre aspas duplas, tem que terminar com aspas duplas. Se abre simples, tem que terminar com simples. Aí, por exemplo, a gente poderia criar aqui o vetor com textos, com caracteres, R, THM e programação, por exemplo. A gente vai ter aqui agora do lado um vetor de tamanho 3, 1 até 3, com caracteres. O que a gente quer mostrar aqui para vocês são duas particularidades de vetores que são muito importantes. A primeira particularidade é a de posição. Basicamente, cada um desses valores que eu tenho dentro do meu vetor é referente a uma posição dentro dele. Como que eu posso acessar essas posições? É bem simples. Tu vai vir aqui escrever o nome do objeto que contém as informações que tu precisa e tu vai colocar um colchete logo após ele, grudadinho aqui. Aí tu diz qual é a posição que tu quer que coletar aquela informação. Então, por exemplo, se eu quero coletar a segunda informação do meu vetor números, ou seja, o valor 20, eu vou passar aqui números, colchetes 2, e ele vai rodar e vai me trazer aqui o 20 no console. Se eu quiser, por exemplo, no textos, a posição 3, que seria a última, eu posso rodar isso aqui e ele vai me trazer o programação. Uhum. O legal aqui é encarar, né, um vetor como algo que só tem uma direção, né? A gente está falando das coordenadas. Daqui a pouquinho eu vou até falar de coordenadas de novo. A gente vai em data frames, que vai ter mais de uma posição. Mas aqui, números pode receber colocar o index. Tem gente que chama de index também. Se você pegar programas em inglês, vai ter o ID ou a própria palavra index. Então, se eu quiser percorrer os elementos que estão em um vetor, né? Por exemplo, o vetor de textos que tem o primeiro elemento chamado R, o segundo THM, o terceiro programação. Para percorrer isso, eu vou pegando cada index desde o primeiro até o último. É o tipo de a gente fala com essa ideia, né? Os IDs, os índices. Boa. E eu só consigo retornar uma dessas informações por vez? Não. A gente poderia passar, por exemplo, números, abrir o colchetes, e daí a gente tem duas formas diferentes. Se a gente quer fazer de uma forma contínua, então eu quero pegar do segundo número até o quarto, por exemplo. Eu posso passar 2, 2 pontos e 4. Assim ele vai de 2 até 4. Ou de 2 até 10, de 2 até 100, o que tu quiser, o que se aplicar ao teu vetor no caso. E ele vai me retornar as posições 2, 3 e 4 no caso. Existe também a outra opção, que seria números, a gente abre colchetes, e daí a gente coloca um vetor aqui dentro, que são os números específicos que a gente quer. Geralmente a gente faz isso quando a gente quer pegar números em uma ordem específica, e não numa sequência. Então vamos dizer que eu quero pegar o 1 e o 3, por exemplo. Se eu rodar isso aqui, ele vai me retornar aqueles números que tem posição 1 e posição 3, que são o 10 e o 30 nesse caso. Além disso, a gente tem uma outra coisa muito poderosa dentro dos vetores, que quem já tem alguma familiaridade com alguma outra linguagem de programação vai conhecer esse nome, que se chama vetorização. A vetorização é um conceito, basicamente, que dentro de um vetor, tudo que eu passar para ele vai ser vetorizado, ou seja, vai ser passado de 1 a 1. O que é um exemplo prático disso? Eu tenho meu vetor números e eu vou querer fazer ele vezes 2. Como que o R vai lidar com isso? Ele vai pegar cada um desses números, o 10, o 20, o 30 e 40, e vai multiplicar por 2, um após o outro. Algumas linguagens de programação não fazem isso, então é uma coisa bem importante se atentar. E se uma linguagem de programação não fizesse, a gente teria que fazer um loop.
Mas a gente não vai entrar nisso agora. Nesse caso, o R faz, então a gente vai aproveitar isso em todos os cenários possíveis que a gente puder aproveitar isso, a gente vai estar utilizando essa lógica. Passado isso, a gente entende o que são vetores. Vetores são basicamente uma forma da gente agregar informação de uma forma unidimensional. Ou seja, a gente tem uma variável, uma característica, e a gente quer puxar todas aquelas informações que a gente tem sobre isso. Agora, se a gente tiver um problema mais complexo, uma estrutura que a gente precisa ter informações relacionadas umas com as outras. Então, basicamente, eu vou ter números, eu posso ter letras, e eu quero que cada uma delas tenha uma relação com a outra. Aí a gente já está falando sobre data frames. Os data frames, ou quadros de dados, uma tradução direta, seriam basicamente tabelas. Relações tabulares, realmente. E a gente vai te mostrar agora bem simples como é que se cria isso. A gente vai começar, como sempre, criando um objeto, nesse caso chamado DF, né? Data Frame, nosso querido DF. A gente vai usar o operador de atribuição, então, e vai utilizar a função DataFrame. Assim a gente começa a criar um DataFrame. Ela tem vários argumentos, mas a gente só vai se importar agora com passar as colunas que a gente quer que a nossa tabela tenha. Então, vamos imaginar um cenário em que, por exemplo, a gente está criando um DataFrame com nomes de pessoas e características sobre essas pessoas. A gente vai passar o seguinte: o nome de uma coluna é igual a Czinho para começar um vetor. E daí a gente vai passar os nomes das pessoas, por exemplo, João, Maria e Roberto. Essa agora vai ser a nossa primeira coluna, chamada nome. Depois dela a gente pode colocar outras colunas. Que fique claro aqui, a gente passou o nome da coluna igual a um vetor e depois dá uma vírgula. Depois dessa vírgula a gente pode passar uma nova coluna. Então a gente vai colocar, por exemplo, pesos aqui. A gente vai colocar 75, 62 e 83 quilos, né? E agora a gente pode passar, por exemplo, a altura aqui das pessoas, vai ser 1,68, 1,60 e 1,83. Então, esses seriam os nomes, pesos e alturas dessas pessoas. De forma que o João tem 75 quilos e tem 1,68 de altura. A Maria tem 62 e 1,60 de altura. E assim por diante. Se a gente salva esse objeto aqui e roda agora essa linha, a gente vai ter um novo objeto dentro do nosso environment, que vai ter 3 observações de 3 variáveis. E aí a gente já entra num conceito crucial do R. O R, ele gosta que as suas tabelas tenham essa organização, que uma variável seja uma coluna, que uma linha seja uma observação, e que cada coluna dentro dela mesma só tenha uma classe. Então, se a gente abre aqui, por exemplo, a gente está vendo a estrutura do nosso data frame. O nosso data frame ele tem a coluna nome, que é caractere, João, Maria e Roberto. Ela tem o peso, que é numérico. E ele tem a altura, que também é numérico. Isso, na verdade, são 3 vetores. Eu poderia ter criado o vetor nome, o vetor peso e o vetor altura, e depois ter criado um data frame com eles. Então, dessa forma, os dois se conversam muito bem. E basicamente tudo que tu entende sobre vetores, tu pode aplicar sobre as colunas de um data frame. Isso é muito importante. E a gente já vai mostrar por quê. Porque a gente precisa ter muita atenção com algumas coisas. Por exemplo, imagina que tu tem aqui 75, 62 e 83. Mas esses dados tu trouxe para o R, tu importou de outro lugar e ele estava como um caractere aqui. Ele está como, entre aspas, né? 62. Ou pior ainda, ele estaria escrito 62. Se tu fizesse isso, então agora a estrutura, tu pode ver aqui que o peso deixou de ser numérico e se tornou um caractere. E agora o R não entende mais esse 75 e esse 83 como números, mas sim como texto. Ele não vai conseguir fazer nenhum tipo de operação numérica com esses carinhas aqui. Daqui a um futuro não tão distante, você vai estar importando data frames, né, data frames no R. E aí, isso que a gente está mostrando aí, que faz parte da análise de consistência, integridade de um conjunto de dados, da faxina de dados, isso aí se torna muito importante. Percebam que peso, como uma coluna de caractere, não dá para fazer conta. Não dá para somar o primeiro elemento, que é o 75, mas que agora é uma expressão, é uma frase 75, e o 83, que agora é uma outra expressão, uma outra palavra, né? Eu não consigo somar os dois. Agora, quando está do jeito correto, se a gente rerodar e deixar do jeito correto, ele vai voltar a ser numérico. E com números, aí o R vai interpretar que eu posso fazer adição, subtração, divisão, multiplicação, enfim, vou poder fazer contas. Então, dependendo de como você importa, dependendo de qual classe que está chegando no seu data frame, né?
isso pode inviabilizar a sua análise. Então, checar a estrutura do seu data frame, do seu quadro de dados, é uma das coisas prioritárias quando você começar uma análise. E aí você pode fazer daquele lado direito, abrindo a setinha para baixo, igual a gente fez. Você vai conferir também o próprio data frame clicando ali nessa célula que está escrito DF, ele vai abrir, né, um visor. E você pode também fazer isso por comando de código. Você pode escrever str, que é uma função de structure. Meu inglês tá bom, né? E você coloca o data frame lá dentro, ele vai te retornar essa mesma informação que aparece lá no canto direito. Agora não tem problema, você só tem 3 colunas, mas quando você tiver 80, é mais fácil mandar pelo console do que pela tela lá do lado direito. Com certeza. E tem algumas outras características muito importantes de data frames. Em primeiro lugar, ele precisa com que todas as colunas tenham o mesmo tamanho. Eu não poderia aqui ter 4 nomes, 3 pesos e 4 alturas. Com essa ausência do peso, eu teria uma informação faltante, que o R até pode lhe dar. Mas quando tu vai criar aqui o teu data frame, se eu tentasse colocar, por exemplo, o meu nome aqui e não colocasse meu peso e minha altura, ele não ia permitir. Eu preciso ter o mesmo tamanho das coisas para poder criar elas, com uma única exceção, e que eu vou botar bem claro aqui, como por exemplo uma exceção. E daí eu vou simplesmente colocar o valor dessa forma aqui dentro. Eu não vou colocar como um vetor de tamanho 3. E vocês vão ver que isso vai dar certo. Porque o R ele faz de uma forma recursiva e ele cria essa coluna com aquela informação e repete quantas vezes ele precisar repetir. Nesse caso ele repetiu 3 vezes. Mas isso não é uma boa prática. Em geral, a gente quer fazer as coisas de uma forma bem organizada, como está aqui. Além disso, a gente tem algumas outras questões. Os vetores têm posições, os data frames também têm posições. A gente pode acessar essas posições de duas formas diferentes. Basicamente, a gente pode utilizar os colchetes, só que agora, quando eu fizer df colchete 1, eu não vou pegar a primeira informação, mas sim a primeira coluna como um todo. Se eu quiser apenas a primeira informação da primeira coluna, eu tenho que passar 1,1. Ele vai entender que o primeiro aqui é a linha e esse segundo aqui é a coluna. E daí ele vai me passar o João. Se eu passar agora o 2, ele vai me passar o peso do João. E se eu passar o 3, ele vai passar a altura. E assim vocês podem imaginar como são todos os outros resultados. Essa é a ideia que eu estava me referindo de coordenadas. Agora você tem, né, num data frame, você tem posições de linha e de coluna. Você tem como se fossem duas dimensões. Eu posso andar pelas colunas, eu posso pegar uma coluna específica, posso pegar só uma linha específica também, e a gente pode pegar uma célula, que é uma interação dessas coordenadas, x e y, uma batalha naval ali. Então, para pegar o peso da Maria, eu vou ter que falar que é linha 2 no primeiro índice e coluna 2 no segundo índice, né? Uma outra coisa legal é que se você só pegar, por exemplo, o 2, que é Maria, e der uma vírgula e deixar só a vírgula em aberto, o que ele vai entender? O R está entendendo nesse momento que você quer todas as colunas, tanto faz as colunas, você não me disse qual coluna, que é o segundo argumento, mas o primeiro ele já sabe, a linha 2. Então, acessar só uma linha, você vai botar o índice dessa linha, o número dessa linha, e acessar só uma coluna, você pode fazer tanto uma vírgula vazia com o número ou só o número, como a gente mostrou. Boa. E tem algumas questões nisso. Em primeiro lugar, se vocês prestarem bem atenção, o que a gente tem aqui na verdade é também um data frame. Se a gente fizer aquilo que a gente já fez em uma aula passada e checar a classe desse carinha aqui, ele vai estar dizendo pra gente que é um data frame. Assim como o DF, se a gente checar aqui a classe do DF, ele é um data frame. Agora, se eu puxar só a informação do peso da Maria, na linha 2, coluna 2, ele vai me dar como que é um numeric. Ele extraiu como um vetor. Então existem algumas coisas aí para tomar atenção também e se preocupar quando a gente está fazendo algumas operações assim e não prestando atenção naquilo que a gente está retornando e coletando das posições. Uma outra coisa, então, muito importante é a outra forma de coletar informações. A gente pode utilizar esse operador cifrão aqui, operador de dinheirinhos, e ele basicamente vai entrar para dentro de um objeto e vai ver objetos que existem dentro desse. Aqui, dentro do nosso DF, na verdade, existem 3 objetos. O objeto nome, o objeto peso e o objeto altura, que estão contidos aqui dentro. São 3 vetores diferentes. Eu posso acessar esses objetos aqui, por exemplo, o nome, e daí eu vou ter o vetor dele, o resultado que tem ali dentro. E eu Isso que você fez posso...
Oi, desculpa. Isso que você fez é pelo tab, né? É que o pessoal não vê, mas às vezes é o atalho, né? Você faz cifrão e aperta um tab, aí a IDE, o ambiente aí do RStudio, vai te mostrar as opções, né? Isso aí. E aí eu também ainda poderia passar, por exemplo, alguma outra coisa, um índice aqui, para ficar só com a informação 1, informação 2, informação de 2 a 3, tanto faz. Essas coisas todas conversam umas com as outras. Então isso é muito importante para a gente entender também. Basicamente, dito isso, agora uma coisinha final para a gente finalizar aqui é como que eu crio uma coluna nova. Eu tenho 3 colunas, mas como que eu posso criar uma coluna nova aqui dentro? Eu vou ter que criar esse cara novamente, mais uma vez, ou eu posso ir a partir dele? A gente pode utilizar esse conhecimento que a gente tem aqui e criar essa coluna nova, então. A gente pode vir e passar o df com o cifrão em uma coluna que ainda não existe, por exemplo, IMC. E daí a gente vem aqui e atribui. E agora, basicamente, o que a gente está dizendo para ele é o seguinte, ó. Dentro do df, tu vai criar esse cara aqui MC se ele ainda não existe. Ou tu vai mudar ele se ele existir. E daí eu vou pegar aqui agora aquela funçãozinha que a gente já tinha criado na aula anterior, que eu deixei aqui separada pra gente, e eu vou rodar ela aqui. Ela vai estar carregada para mim no meu ambiente de trabalho e agora eu tenho acesso a ela aqui como calcular IMC. E daí o que eu vou fazer é utilizar a questão da vetorização do R. E eu vou pegar o peso e o DF altura. Agora o que o R vai fazer? Para cada uma das linhas do meu data frame, ele vai pegar o peso e a altura e vai criar o IMC com base nisso. Então, primeiro o peso e a altura vão dar esse IMC, depois o da Maria e depois o do Roberto. E quando eu rodar isso, eu posso até ver que o meu DF já foi alterado aqui no lado direito. E eu posso ver também que ele está alterado aqui com os novos resultados agora e uma coluna nova aqui pra gente. E acho que é isso que finaliza essa aula e nos introduz aos conceitos de entender um pouco melhor sobre os vetores e sobre também os data frames e como que a gente pode estar utilizando eles ao nosso favor para deixar as coisas organizadas e ter acesso a todos os nossos dados de análise. Bom, acho que é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, avisem a gente, deixa nos comentários e a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá, valeu!